Fala pessoal, tudo bem? Frederico Pires aqui do Maratona de Estudante para a gente dar continuidade aos nossos estudos de cinemática. Já estamos na terceira aula e é uma aula muito importante em termos de conceito que nós vamos utilizar muito nos exercícios daqui para frente. O que nós vamos falar? Vamos falar sobre trajetória e espaço. O que vem a ser a trajetória? Trajetória, pessoal, nada mais é do que o lugar geométrico das posições ocupadas por um corpo. Ou, se você preferir, podemos falar que a trajetória representa a união das posições sucessivas ocupadas por um corpo. Vamos ver alguns tipos de trajetória. Esse daqui é o conhecido avião da Esquadrilha da Fumaça. Ou seja, a gente percebe que esse rastro, esse looping aqui, são os locais por onde o corpo passou. Tudo bem? Então eu sei que o avião deu um looping, porque olha o rastro da fumaça aqui. Uhul! Então ele fez um looping. Isso daí é o conceito de trajetória. Tá bom? Pegada também é um outro tipo de trajetória. Se você está numa mata lá e vê umas pegadas de urso assim, você sabe que ali tem urso. E até tem uma noção para onde ele foi. Tá bom? Então você não vai para aquele lado. Agora, pessoal, vamos para um exemplo muito clássico que sempre cai nas questões de vestibulares, que é a respeito da bomba e do avião. Então, o que a gente tem? A gente tem esse avião aqui, tá com uma velocidade constante de 30 metros por segundo e vai soltar uma bomba. O que a gente tem que entender desse exercício? Primeiro, lembrar da primeira lei de Newton. Nós nem entramos em dinâmica, mas esse fator é importante. O que acontece? Com ou sem resistência do ar, no momento que essa bomba é lançada aqui pelo avião, como ela estava dentro desse avião, então ela vai possuir a mesma velocidade horizontal que esse avião tem, de 30 metros por segundo. Então ela sai com 30 metros por segundo por inércia, que a gente chama. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Um corpo tende a manter a sua velocidade vetorial a menos que uma força externa atue sobre ele. Desconsiderando a resistência do ar, essa bomba ela vai seguindo o avião em todo o percurso. Beleza? Então, o piloto soltou ela aqui, ele vê lá embaixo, aqui também ele vê lá embaixo. Acontece que essa bomba ela está sujeita também ao movimento vertical. Está sujeita à aceleração da gravidade. Então, ela percorre um movimento uniformemente variado aqui, uma queda livre. Tá bom? Então eu tenho a composição de dois movimentos, um vertical acelerado e um horizontal uniforme. De modo que o seguinte, para o piloto eu vou ter um aspecto da trajetória e para uma pessoa no solo eu vou ter um outro aspecto. Vamos pensar primeiro sem resistência do ar. O que acontece? Qual o tipo de trajetória observado pelo piloto? Se coloca no lugar, o piloto solta a bomba, como a bomba acompanha, ele vê ela cair embora. Tudo bem? Então para o piloto, ele vê esse tipo de trajetória, uma vertical. Agora, para uma pessoa no solo, o que uma pessoa no solo vê? Ela vê justamente o seguinte, ela vê a composição desse movimento aqui da bala e desse movimento vertical. Tudo bem? Então a velocidade resultante tá para cá. Isso assume a forma de uma trajetória parabólica. Não é uma parábola completa. Então eu tenho um ramo de parábola. Veja só que eu fiz de modo que a bomba fique embaixo também do piloto. Por quê? Porque a bomba vai acompanhando. Isso daqui sem resistência do ar. E se houvesse resistência do ar, Frederico? Se houvesse resistência do ar, eu tenho um procedimento análogo. Eu tenho uma velocidade horizontal e ele vai começar a ganhar velocidade vertical. Acontece que com resistência do ar, esse movimento uniforme está recebendo uma força externa. De modo que o seguinte, a bomba não vai cair embaixo aqui do piloto, ela vai cair um pouco para trás. Então, seria mais ou menos isso. Com resistência do ar, a bomba cairia um pouco mais aqui atrás. Continuaria sendo um ramo de parábola. Tá bom? Mas ela cai um pouco mais para trás. Agora, eu vou apagar aqui para a gente ver um exemplo do helicóptero. O que representa o helicóptero? O helicóptero, a gente vai também tomar dois referenciais. Vamos tomar o referencial de um piloto aqui dentro e vamos tomar um referencial de uma pessoa no solo.
Para o referencial do piloto, ele vê essa hélice girando. Tudo bem? Ele vê essa hélice girando de que forma? De uma forma circular. Então a trajetória para o piloto é uma trajetória circular. E para uma pessoa na Terra? Bom, vamos pensar nesse avião subindo. Ou avião não, pessoal. Esse helicóptero subindo. Esse helicóptero subiu. Então eu vou ter isso daqui, ó. Eu vou ter isso daqui. Isso daqui, pessoal, a gente chama de hélice cilíndrica, tá bom? Ah, parece aquela espiral do meu caderno. Exatamente, é aquilo lá. Só que na verdade esse nome espiral tá errado. O correto a se falar no caderno é que você tem uma hélice cilíndrica ali. Mas todo mundo chama de espiral, então não tem problema, tá bom? Mas na física a gente tem que saber que isso daqui chama-se hélice cilíndrica. Agora eu pergunto para vocês. Eu não falei, mas eu quero que vocês respondam. A trajetória, ela depende ou não do referencial adotado? Ora, depende. A gente está fazendo por um referencial no piloto e por um referencial no solo. Então, assim como o repouso e movimento depende do referencial adotado, trajetória também depende. Beleza, pessoal? Até aqui algum problema? Tranquilo, né? Então vamos prosseguir. Agora nós vamos... Ah, não! Antes disso, eu tenho que comentar com vocês um quarto exemplo, que é o seguinte, daquele exercício que eu deixei na aula passada para vocês. O que vem a ser esse exercício? Esse exercício falava de uma lâmpada que se desprendia, e eu perguntava se essa lâmpada que se desprendia no vagão em movimento, com uma certa velocidade aqui para a direita, iria atingir o rapaz na cabeça, ou ele prosseguiria e essa lâmpada cairia aqui atrás. Bom, desses exemplos anteriores que a gente mostrou para vocês, certamente você sabe a resposta. Por quê? Eu fiz isso daqui pontilhado para não ter que desenhar dois vagões, mostrando que passado o intervalo de tempo t, esse vagão andou. Então essa pessoa não está mais aqui, ela se deslocou. Se a gente considera desprezível a resistência do ar aqui dentro, eu vou ter dois tipos de trajetória. Eu vou ter uma trajetória dessa queda da lâmpada para o passageiro que está aqui dentro e para uma pessoa que está no solo. Então, para a pessoa que está aqui dentro, veja lá, essa lâmpada quando ela cai, ela vai ter a mesma velocidade horizontal que do vagão. Beleza? Porque o vagão e a lâmpada estão acoplados. Então, a trajetória para o passageiro é uma trajetória vertical. Então, ó, ele vê. Então essa lâmpada atinge o passageiro. Agora, no referencial do solo, o que acontece? Eu tenho a composição de dois movimentos, o horizontal e o vertical, de modo que eu tenho um ramo de parábola. Então, para o passageiro aqui dentro da trajetória vertical, para um referencial no solo, é um ramo de parábola. Tá bom? Então, fechamos o conceito de trajetória. Agora nós vamos falar do conceito de espaço. O que vem a ser o espaço? O espaço é uma medida algébrica do arco de trajetória. E para isso, vamos fazer um exemplo muito interessante. Vamos pensar aqui no terminal rodoviário Tietê, cidade de Campinas, 102 km do Tietê, Autódromo de Interlagos, 25 km do Tietê. Se eu digo assim, olha, esse ônibus saiu do Tietê e está a 20 km do terminal de ônibus. Onde que esse ônibus vai estar? Você vai se perguntar, Frederico, mas ele está à direita do Tietê, sentido Campinas, ou à esquerda do Tietê, sentido Autódromo? Uma boa pergunta, não é? Se eu disser que esse ônibus tem uma velocidade de 20 metros por segundo, significa que ele está indo com uma velocidade de 20 metros por segundo para Campinas, ou significa que ele está indo com 20 metros por segundo para o autódromo? São perguntas que a gente não consegue responder de imediato, porque nos falta mais informação. E é isso que a cinemática ela vem trabalhar. Por meio das equações matemáticas, ela vai possibilitar, através das equações, responder isso de maneira algébrica para a gente. Então, o que se costuma fazer nos exercícios? Nós costumamos adotar uma trajetória, tá bom? Adotar uma trajetória. E com isso a gente tem um sentido. Então vamos supor que a gente adote a trajetória do movimento aqui para a direita. Significa que a partir daqui, como a trajetória foi definida positiva para a direita, o espaço é crescente. Então, olha, do Tietê para Campinas, Campinas está no espaço mais 102 km. De modo que, como o autódromo está no sentido contrário, então está menos 25,5 km.
Então, ó, quando ele estiver no quilômetro mais 20, significa que está entre Tietê e Campinas. Se estiver no quilômetro menos 20, está entre Tietê e Autódromo. Beleza? E agora, se ele tiver a mesma velocidade de 20 metros por segundo, para onde estará a velocidade? E aí a gente tem que seguir a trajetória. Se ele estivesse movimentando Tietê para Campinas, não está seguindo a trajetória, então o valor da velocidade, como está no mesmo sentido que da trajetória, vai ser mais 20 metros por segundo. Se ele estivesse indo aqui no sentido autódromo, seria menos 20 metros por segundo. Tá bom, pessoal? Então, a importância de se adotar a trajetória. E com a adoção da trajetória, a gente tem tanto uma definição para a velocidade, de acordo com o espaço, e a depender se a velocidade aumenta ou não no decorrer do tempo, a gente tem uma classificação quanto à velocidade, se o movimento é acelerado ou retardado. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo, tá bom? O que eu queria comentar com vocês é o seguinte: uma dúvida que muitas pessoas têm a respeito de distância e espaço. Será que distância é a mesma coisa que espaço? Vamos pegar um exemplo interessante, ó. Vamos pegar o ponto A e B, distante entre si, de 10 metros. Vamos pegar uma pessoa que sai de A e vai para B, e uma outra pessoa, 2, que sai de A e vai para B. A primeira pessoa faz essa trajetória e a segunda pessoa faz uma trajetória retilínea. Pessoal, o conceito de distância vem a ser o menor segmento que une dois pontos. No caso, você veja que a trajetória percorrida por 2 coincide com a distância B. Tá bom? Então eu vou colocar aqui o espaço de 2 coincide com a distância AB. E eu vou dizer que nesse caso o espaço de 1 é maior que a distância de A até B. Tá bom? Ó, nitidamente você percebe que é maior. Maior quanto? Não sei, vamos supor que são uns 15 metros. E daí que vem o conceito, pessoal, de velocidade escalar média e velocidade vetorial média. Vem no seguinte sentido: quando a gente pensa em termos de velocidade vetorial média, significa que a gente tem que pegar o vetor deslocamento e dividir pelo tempo. O que é o vetor deslocamento? Um vetor que sai de um ponto e chega até o ponto que nós queremos. Então o vetor deslocamento de A para B seria esse daqui, ó, AB. Tá bom? Então, veja só, esse vetor deslocamento de A para B coincide com o espaço percorrido pelo menino 2. Então, se eu divido ambos os lados por T, isso daqui passa a ser um vetor e eu vou querer em módulo. Não vou querer analisar o valor bruto dele. Então eu tenho que a velocidade escalar média coincide com a velocidade vetorial média. Vou colocar VV, velocidade vetorial média. Aqui eu percebo que o quê? Que o vetor deslocamento para a pessoa 1 representa 10 metros e o espaço percorrido por ela, olha, representa um valor maior. Então, dividido por T, como eu quero em módulo, então eu vou ter que a velocidade, nesse caso, escalar média do menino, é maior que a velocidade vetorial média dele. Então, o que eu posso definir como igual? Que eu posso, na verdade, deixa eu reformular a pergunta. O que eu posso definir quando eu falo que a distância é igual ao espaço percorrido? Quando a trajetória for retilínea. Quando a trajetória for retilínea, a distância percorrida é igual ao espaço. Tá bom, pessoal? Então essa foi uma aula onde a gente viu os conceitos de trajetória, vimos o conceito de espaço, e que será muito importante, principalmente essa análise que a gente fez do ônibus aqui, para o nosso próximo vídeo. Tá bom? Se você gostou, não deixa de se inscrever, dar um like, dar uma curtida. Lembrando que nós temos nosso Instagram na descrição do vídeo. E convido vocês a visitar, que nós fazemos uma série de postagens. E lembrando que também temos playlists aqui no canal, com vídeos de matemática, física, comecei química também, temos geografia com o meu irmão. Beleza, pessoal? Forte abraço!